Nessa aula nós vamos falar sobre enquadramento. Pois bem, esse daqui é o primeiro passo do nosso método, enquadramento. E você deve estar se perguntando por que isso é tão importante, por que nós dedicamos uma das etapas, um dos passos do nosso método somente para o enquadramento. Pois bem, é muito simples, porque quando você tem uma cena bem enquadrada, você sabe exatamente aonde é que você tem que colocar um objeto a mais, aonde é que você tem que melhorar a iluminação, aonde é que você precisa melhorar um material. Então, uma cena bem enquadrada, eu costumo dizer que é 50% do trabalho pronto. Então, se você dominou a arte de enquadrar a sua cena, pode ter certeza que isso daqui é meio caminho andado, tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula e nas próximas, tá? E a gente vai começar falando sobre um dos métodos de enquadramento. Eu vou falar sobre dois métodos aqui nesse curso, mas a gente vai começar falando sobre um método que é muito simples, que é realizar um enquadramento utilizando as ferramentas do próprio SketchUp. Por que é que eu estou ensinando esse método aqui? Porque eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão assistindo essa aula vão fazer isso. E não tem problema nenhum, esse método funciona, esse método é bom. Beleza? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer o enquadramento aqui utilizando as ferramentas do próprio SketchUp? Então vamos lá, beleza. Então vamos começar falando sobre o nosso primeiro método, que é enquadrar utilizando as ferramentas do próprio SketchUp. Então, repare que eu estou utilizando então o scroll do meu mouse, o zoom, a ferramentinha de pan e a gente vai melhorando esse enquadramento. Repare que o scroll ele está afastando e aproximando a câmera. Ele não altera o ângulo de visão. Isso daqui é muito importante, tá? A gente precisa alterar o ângulo de visão. Então, repare que aqui o nosso ângulo está bem fechadinho. A gente tem pouca profundidade aqui na nossa cena. É importante que a gente tenha profundidade na nossa cena. Então, eu não estou gostando da abertura dessa câmera, tá? A gente quer aumentar essa abertura. E como é que a gente faz isso? Z aí no seu teclado, digita Z no seu teclado. Repare que o meu cursor se transformou ali naquela lupa. Se eu clico, vou para frente e para trás, eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo no meu scroll. Eu apenas estou movimentando a câmera, eu não estou alterando o campo de visão. E repare aqui no canto inferior direito, olha lá, campo de visão, 35 graus. Quer dizer, nossa câmera está bem fechadinha. Para alterar o campo de visão, a gente precisa digitar aqui no teclado, tá bom? E aí eu queria mostrar uma tabelinha para vocês, que é o seguinte. Em arquitetura, a gente costuma utilizar lentes bem abertas para bater foto de arquitetura. Deixa eu mostrar isso daqui para vocês. Essa tabelinha aqui ela é bem legal, porque ela mostra essa correlação entre ângulo de visão e milímetros. A gente estava trabalhando com quanto? 35 graus. 35 graus, vamos procurar ele aqui. Olha lá, 45, 34 graus. Isso daqui equivale a uma lente 70 milímetros. É uma lente super fechada, tá? Em arquitetura, a gente costuma trabalhar com lentes 20 milímetros, 24 milímetros, muito mais aberta. Tá bom? E olha lá, isso equivale ao que? 94 graus, 84 graus. Então, vamos configurar a lente da nossa câmera para uma coisa mais aberta. Vamos abrir esse ângulo de visão, tá? Vou colocar o link dessa tabelinha na descrição dessa aula, caso você precise, tudo bem? Então, vamos lá. Já estou com o zoom, olha lá, campo de visão 35 graus e eu vou digitar aqui no meu teclado 84, Enter. E olha só como abriu o nosso campo de visão. Olha como abriu. Abriu demais, né? Impressionante como muda, né? Impressionante como muda. De novo, agora eu estou aproximando e afastando, mas o campo de visão não se altera. Repare lá no cantinho, 84 graus, tá? 84 graus. Então, isso daqui é uma coisa que você precisa ter em mente, tá? Lembre-se sempre disso, a abertura da lente é muito importante. Se você tem um caderninho onde você está fazendo as suas anotações, ou se você vai registrando isso em algum arquivo, coloque isso, tá? Para você alterar o campo de visão
alguma coisa bem aberta, em torno aí de uns 80 graus para arquitetura a gente costuma utilizar. Obviamente que isso varia de caso para caso, tá? Mas lembre-se de configurar isso. Isso daqui é muito importante para a gente ter um enquadramento profissional. Beleza? Você vai lembrar disso? Então tá bom. Outra coisa, repare que as linhas verticais, elas estão tortas. Olha lá, aquelas linhas verticais estão tortas. E uma coisa que a gente costuma utilizar bastante em arquitetura é perspectiva de 2 pontos. A gente não quer essas linhas convergindo. Elas estão convergindo por um ponto de fuga aqui embaixo. A gente não quer. A gente quer que essas linhas verticais fiquem paralelas. E para isso a gente precisa vir aqui no menuzinho câmera, perspectiva de 2 pontos. Puf. Olha lá, ele corrigiu, todas as linhas verticais agora estão paralelas. Tá ficando legal, né? Tá ficando legal. Deixa eu só dar uma ajustadinha a mais aqui. Vou chegar um pouquinho mais para o lado. Mostrar aqui mais essa janelinha. Eu queria mostrar mais essa janelinha. Deixa eu mostrar mais a piscina aqui. Beleza. E eu acho que tá legal, acho que esse enquadramento aqui tá bacana, então eu vou fazer aquilo que você já deve estar acostumado, que é criar uma cena. Olha, o ponto de fuga está quase no centro, né? Isso daqui é legal, é um recurso bem legal. Vamos lá em cenas e eu vou clicar no sinalzinho de mais. E pronto. Ele já criou uma cena. Ele já criou uma cena aqui no SketchUp. Você está acostumado com esse processo. Apenas não se esqueça daquilo da gente configurar a abertura da nossa câmera. Muito importante isso. E também de configurar perspectiva de 2 pontos. Por favor, se lembre disso, tá? Não se esqueça disso. E agora, e o Enscape? E o Enscape? Esse é o grande ponto agora. E o Enscape? Pois bem, vamos inicializar o Enscape. Aí, maravilha. Terminou de carregar o Enscape. Eu acho que essa janela está muito grande, né? Deixa eu diminuir ela um pouquinho aqui, só para você ter noção do que está acontecendo. Eu vou sumir com essa colinha aqui, então eu vou pressionar a letra H aqui no meu teclado para sumir com isso. E agora eu vou habilitar o Turbo Top, que é para isso daqui ficar sempre em cima, tá bom? Então, rapidinho. Turbo Top, Enscape. Infelizmente você não conseguiu ver, mas eu acabei de habilitar o Turbo Top, então eu posso clicar em qualquer lugar que essa janelinha ela vai ficar sempre por cima. Show de bola. Agora, repare que essa janelinha que tem aqui nesse canto, olha, essa janelinha, ela sequer está aparecendo aqui no meu enquadramento do Enscape. Tá? Então a gente tem lá uma cena salva no nosso SketchUp e o Enscape está simplesmente ignorando isso. Ele está simplesmente ignorando isso. Então a gente precisa vir aqui em cima nesse botãozinho e sincronizar visualizações. Na hora que a gente sincroniza visualizações, olha só, ele vai pegar exatamente o enquadramento que a gente fez aqui no SketchUp. Isso é bem legal. Inclusive a abertura do campo de visão. Ele está com a mesma abertura nesse momento. Se você abrir as configurações do Enscape, você vai ver que ele vai ter lá, ó, aqui, olha lá, 84 graus e a gente sequer consegue alterar esse valor. Por quê? Porque ele está sincronizado com a vista que a gente tem lá no SketchUp. Opa, legal isso daí, hein? Legal, bem legal isso daqui, bem legal. E aí tem mais um detalhe para a gente concluir essa aula aqui, tem mais um detalhezinho que eu gostaria que você se lembrasse, que é o formato da imagem. Né? Então, repare que essa cena aqui ela é bem horizontal, então a gente tem um céuzão super bonito lá em cima, tem essa piscina e tal. Então eu quero renderizar essa imagem aqui já naquele formato de monitor, né? Que é o 16:9, que seria o Full HD, o 4K, esse tipo de coisa. Para isso a gente precisa vir aqui nas configurações visuais do Enscape e olha lá no último menuzinho, captura. É aqui que a gente configura o formato, tá? Ele já nos oferece aqui alguns formatinhos, tá? Eu vou deixar aqui em Full HD, olha lá, 1920 por 1080, beleza. Ele já está aqui com o formato que eu quero e repare que está habilitado mostrar quadro seguro. Deixa essa opção habilitada. Deixa essa opção habilitada, você vai entender o porquê. Deixa eu fechar isso daqui e aí, se a gente for renderizar, a gente precisa clicar nesse botãozinho. Olha só que interessante que vai acontecer.
Na hora que eu clico isso, vai aparecer essa janelinha. Ajustar e confirmar o quadro seguro. Ele está querendo que a gente tenha certeza daquilo que vai ser renderizado. E olha só, ele colocou bordas pretas aqui em cima. Tá vendo que ele colocou bordas pretas? Para a gente ter certeza daquilo que vai ser renderizado. Legal, né? Então, sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar essa janelinha do Enscape já no formato que a gente vai renderizar, para não ter surpresas, tá bom? Então, eu pegaria ela e eu diminuiria, ao invés de deixar ela bem vertical, com esse safe frame bem proeminente, bem grandão, não. Eu vou diminuir esse cara para essas bordas pretas ficarem quase imperceptíveis. Olha só. Prontinho. Então agora eu já sei que essa janelinha já está praticamente no formato que a gente vai renderizar. Então não vai ter surpresa nenhuma. Tá? Não vai ter surpresa nenhuma. E aí eu dou um OK. Ele vai perguntar onde é que eu quero salvar isso daqui. Deixa eu botar lá dentro da nossa pasta dessa aula. E pronto, ele já está renderizando. Maravilha. Ele terminou de renderizar. Ele terminou de renderizar essa cena e pronto. Vamos dar uma olhada. Ela ficou com o enquadramento exatamente igual ao que a gente havia proposto. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa imagem. E olha lá. Você vê que o Turbo Top ele funciona mesmo, né? Então a janelinha de render fica por cima até do render final. Mas olha só, o nosso render naquele formato 16:9 com um enquadramento exato, igual ao que a gente fez lá no SketchUp, tá bom? Então, esse daqui é o primeiro método. Deixa eu fechar esse render de novo, deixa eu voltar aqui. Então, recapitulando, a gente cria uma cena no SketchUp. A gente não pode se esquecer de configurar o campo de visão. Lembra-se daquela tabela de graus e milimetragem. A gente precisa configurar o formato do render aqui em Captura. A gente configura o formato do render. E aí na hora que a gente coloca para renderizar, a gente consegue configurar então o formato dessa janelinha do próprio Enscape. Beleza? Muito fácil, né? Então esse é o primeiro método, esse método é fácil, esse método funciona, ele é eficiente, gosto bastante dele, tá bom? Se você gostou dessa aula, não se esqueça de avaliar e na próxima aula eu vou te mostrar um segundo método, também muito fácil, muito bom também, beleza? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima então. Até lá!